Graças a Deus. Com seus olhos fechados, com as mãos do seu coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida. Se estamos aqui é porque o Senhor nos dá o fôlego de vida, nos dá a condição, meu Deus, a sanidade mental, nos dá a integridade. E se alguma coisa, alguma parte, Senhor, se algum quinhão dessa integridade não está aqui agora, é porque não estamos fazendo uso. Porque seja na mente, seja no corpo e principalmente no espírito, o Senhor nos dá condições de estarmos aqui íntegros, inteiros para o Senhor. Para que, meu Deus, colocando na tua mão, o Senhor venha multiplicar, o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha, meu Deus, levantar, que o Senhor venha promover, que o Senhor venha fazer. E fazer, como está escrito, a diferença entre o justo e o ímpio. A diferença entre o que te serve e o que não te serve. Que o Senhor, meu Deus, venha e faça na nossa vida a diferença. Derrama, meu Pai, agora da tua unção. E a primeira coisa que eu peço ao Senhor é que tudo aquilo, do mínimo detalhe, a pequena tarefa que ficou para depois, a pessoa que está esperando, as circunstâncias, meu Deus, que o dia inteiro trouxeram pressão e até angústia, situações, meu Deus, que aguardam, que esperam, meu Deus, dores, enfermidades, problemas financeiros, seja aquilo que concorre com a mente dessa pessoa aqui agora, eu declaro que não tem o poder de distraí-la, meu Deus, de cativá-la, cativar os pensamentos, os sentimentos e levá-la para longe de forma que ela venha ser roubada mesmo dentro da tua casa. Mas eu peço que o Senhor nos ajude aqui. Nos ajuda a estarmos corpo, mente, espírito, dentro da tua casa, para aprendermos e crescermos hoje, nessa noite, para vivermos, meu Deus, o que o Senhor tem conosco para esse dia. Apesar de já estarmos, meu Deus, na noite, nunca se sabe quando e como é o portal que o Senhor tem para nós. De que maneira o Senhor vai, meu Deus, aprovar, agir na nossa vida, nos abençoar, fazer a diferença. E eu peço que assim seja, que caiam por terra, meu Deus, as distrações, que caiam por terra as mentiras, que caiam por terra os sentimentos que costumavam, que habitualmente tinham poder de roubar essa pessoa. Mas eu oro ao Senhor agora, para que haja a tua proteção, para que estejamos dentro e debaixo da tua redoma de proteção. Que o Senhor guarde a nós aqui na tua casa, mas aquilo que pertence a nós, aquilo que deixamos, aquilo do qual nos apartamos, nos afastamos, para podermos estar aqui na tua casa, que o Senhor guarde como se nós estivéssemos lá, como se tivessem sentinelas, guardiães, que se tivessem, meu Deus, todo um aparato, e tem, só não é visível, mas eu declaro, meu Deus, a tua proteção, teu cuidado, e declaro, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos leve a vermos aquilo que não víamos, a entendermos aquilo que não entendíamos, e a vivenciarmos, meu Deus, aquilo que ainda não tínhamos recebido. Eu entrego o andamento, o curso desta reunião ao Senhor, que aqui eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor assuma o controle, meu Deus, desse culto, e que ele seja o instrumento do Senhor para nos atingir e para nos abençoar. É o que eu creio e eu declaro em nome de Jesus. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito.
da palavra profética para 2024, a unção de Josué está sobre mim. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. Última sexta-feira, antes do propósito, né? O último culto que a gente tem antes do propósito. Que bom, que bênção, que oportunidade, que portal. Eu sei ver, se eu participar de 3, 4 cultos num dia, eu sei ver para a minha vida cada um como um portal e uma oportunidade que Deus está dando. Às vezes, numa frase da estrofe de uma música do louvor, Deus nos dá uma resposta. Às vezes, você está na igreja, você ouve um testemunho de uma pessoa que te conta uma história da vida dela e que aquilo entra, mexe com você, você pensa, meu Deus, que coisa poderosa, olha, estou vendo uma pessoa que viveu a própria situação. Aquilo é uma bênção na sua vida. Às vezes a palavra, uma palavra que você pode ter ouvido já várias vezes, uma palavra que vem, daquela vez ela vem e ela cumpre aquele propósito que a própria palavra, né, descreve, que ela tem poder para fazer, de separar aquilo que estava tudo misturado. E esse é um problema que alguns de nós costuma viver. Outros, às vezes, vive. E alguns ainda que raramente passam por isso também, que é quando você precisa ter separado, né, o que é uma coisa de outra coisa na sua vida. E às vezes tudo misturado, tudo envolvido, tudo no mesmo contexto, né? A pessoa pega tudo e joga tudo no mesmo recipiente, mistura, aquilo não dá certo. Esses dias ainda ouvi de alguém, né? Um empresário, dizendo, olha, tem um concorrente e amigo meu, na verdade. Tem uma empresa, faturamento dele é de milhões, tantos milhões, falou lá o valor. A pessoa tem um potencial, empresa tem um potencial, empresa estava assim, agora está assim. Você ouve, você pensa, olha que coisa. Falou, mas o líder tem um problema emocional maior do que o faturamento que está agora. Falei, como assim? A pessoa não sabe separar e por isso não sabe tratar. A pessoa, quando ela tem a melhor equipe, quando ela tem os melhores gerentes, os melhores vendedores, os melhores, ela não sabe falar, ela não sabe lidar, ela mistura a vida dela, os problemas dela, destrata as pessoas, não respeita, não tem sensibilidade, tato, e isso arrebenta com a empresa. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, meu Deus, olha, isso é tão comum na igreja. Sabe, tem gente, até o ímpio, tem gente que uma área da vida da pessoa, eu já falei sobre isso aqui, a bispa chama de o tom de fé. Tem gente que para uma determinada área da vida, sabe aquele lugar que você entra, que está tudo certo, o cheiro está bom, você bate o olho, cada coisa você está vendo no seu devido lugar, os tamanhos são proporcionais, está tudo à vista, à mão, acessível. Quando alguma coisa acontece, é boa, mas aí a pessoa pega aquilo e começa a colocar o que não deve.
Às vezes, uma coisa que não deve estraga tudo. Eu quero te fazer essa pergunta porque nós vamos entrar daqui a 2 dias no último mês e no último propósito de 2024, esse ano. E essa é a chance para a gente trabalhar por algumas coisas. E o que é trabalhar? Eu preciso ter consciência. Diga, sem consciência, sem mudança. Porque o que para mim está certo, eu vou mudar? Hã? E se algo eu não mudo, Deus muda? Também não. Porque tem gente que quando você chega perto, você diz, fulano, por que você faz assim? Às vezes você ouve assim da pessoa, mas eu não via isso como um problema. Eu não via isso como algo errado. Eu não via que isso tinha que mudar. E às vezes a pessoa não identificava que realmente aquela parte da vida dela, aquela situação como está, aquela maneira dela de tratar as coisas, é um problema. Isso acontece muito, por exemplo, em famílias. Aquela pessoa que ela sempre teve um modo de tratar seus familiares, tratava de uma maneira seus pais, depois passaram a tratar seu cônjuge, né? Aí passou a tratar seus filhos, até que um daqueles filhos saiu daquela bolha. E quando saiu daquela bolha, esse é outro caso, ainda peguei essa semana também. Um rapaz cresceu numa família, num lugar, num contexto, e todo mundo na casa dele tinha a mesma mentalidade. Uma mentalidade miserável, uma mentalidade de aceitação, de conformismo, de todo mundo se nivelar pelo nível mais baixo que tiver acesso. E até determinada idade, esse rapaz convivia bem com a família toda dele. Aí teve uma idade dele que o pai morreu, ficou só ele, a mãe e o irmão. E aí ele começou a ouvir a palavra, e a palavra começou a levar ele a buscas mais altas, em tudo na vida. Primeira coisa que ele viu, não preciso me prender aqui, coisa que era da família dele, sabe aquela coisa? Nossa vida é aqui, nós nascemos aqui, nós vamos morrer aqui, e tudo nosso está aqui, o que a gente tem é o que a gente tem, não adianta ir atrás de mais, sonhar com algo mais está errado, isso aí você vai quebrar a cara, você vai sofrer, nem ouse. E ele, conforme foi ouvindo a palavra, ele começou a querer mais. E querer não é poder, mas buscar é poder. É ou não é verdade? Diga, querer não é poder. Buscar traz poder. Ele começou a buscar. Então, primeiro buscou na palavra, e a primeira coisa, propósito. Falou, não, eu preciso disso aí. Eu morava longe, aquela vida regrada, dinheiro limitado, tempo assim, eu vou ter que tirar de mim, vou ter que dormir menos, porque estudava, trabalhava, tinha que ajudar em casa, tinha que fazer não sei o quê, vou ter que tirar de mim, vou tirar do meu sono, vou tirar dinheiro daquilo que eu poderia gastar comigo, para pagar mais na condição, e foi assim que a pessoa começou. E a gente precisa já ter a consciência, não só, como eu estou dizendo, eu preciso ter consciência, independente de como Deus estiver falando comigo, se pelo louvor, se pela oração, pelo Pai Nosso. Às vezes na palavra, opa, isso aqui Deus está apontando, isso aqui não está bom, isso aqui não precisa continuar assim, isso aqui não está certo, isso aqui Deus pode mais, Deus tem comigo, Deus está me chamando, Deus está me levantando, me despertando. Amém. Mas eu também preciso ter a consciência do que já é acessível, do que eu já tenho acesso, para eu fazer. E o que eu estou falando, usando o próprio exemplo desse rapaz, é que daqui a pouco nós temos um propósito.
alguns vão ter essa oportunidade. Eu não estou dizendo que a oportunidade é fácil, que para alguém aqui ela vai ter mais facilidade do que para outros, que vai ser mais acessível, que não, se você entrar num propósito, no mês de dezembro, não vai ter trânsito por onde você passar, quando chover a cidade não vai alagar, naqueles dias que antecedem o Natal não vai ter congestionamento, principalmente quem tem que enfrentar marginais da vida, aí que o povo está sendo por feriado. Não estou dizendo nada disso. Dificuldade existe, vai acontecer, o que é de dezembro, calor, como a gente já está vivendo hoje, isso tudo acontece. Mas não tem novidade nisso, tem? Eu já sei que é assim. Se eu tivesse que fazer algo para mim, que eu me determinasse, como diz a Bíblia, determinando tu algum negócio, ser te afirme, e a luz de Deus brilhará em ti. Eu ia fazer, eu ia colocar força naquilo, ia me focar, não, eu tenho que ir, eu tenho que cruzar tantos quilômetros, eu vou cruzar, eu tenho que viajar até tal lugar, eu vou viajar, eu tenho que estudar tal coisa, para amanhã estar afiado nisso, eu vou estudar. É assim. Foi o que esse rapaz fez. Começou num propósito, ali Deus já foi dando uma condição para ele, uma porta que se abre aqui, e ele foi pegando cada oportunidade, foi estudar, foi fazer um técnico, do técnico já foi fazer um curso maior, e cada vez que tinha, eu tenho a oportunidade, Deus está me mostrando uma porta, eu entro por ela, eu agarro a chance. Foi. Até que ele chegou em outro nível. Quando ele já estava vivendo em outro nível, não cabia mais ele e o restante da família dele no mesmo lugar. O que começou a acontecer? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, se você está vivendo isso, se você vier nos próximos dias deste ano, se você vier a passar por isso, a viver isso, não tenha medo de dar passos, de romper com situações, sabe, de subir o seu nível. Quando chegou o momento dele de, não dá mais. Porque ele tentou mudar a mãe e o irmão dele, que eram as outras pessoas. Mãe, Deus tem isso. Mãe, vamos fazer isso aqui. E não só fala, faz isso, ele começou a fazer. Fazer dentro da casa dele, começou a levar resultados para casa, começou a mudar. Chegou um momento que a mãe falou, não quero isso aqui não quero isso, não estou preparado para isso, não vejo assim, não penso assim. Então assim, ou vai mudar isso aqui, ou eu mudo. Ele não quis parar a mudança da vida dele. Mudou ele. Fez a melhor coisa. Foi assim que ele não parou de crescer, de evoluir, de avançar, de prosperar. A cada ano ele tem dito, minha vida está melhor, Deus tem me abençoado, minha saúde, minha área sentimental, minhas finanças. Essa especificamente é uma pessoa que, do jeito que ele chegou à igreja hoje, essas três áreas na vida dele são o oposto do que eram quando ele chegou. Saúde, sentimental e finanças. Se ele tivesse mantido, se quando as palavras, as mudanças tivessem chegado até ele, sabe, aquele entendimento, aquela consciência, isso aqui não é assim, isso aqui não está bom, eu preciso colocar força nisso, tem uma oportunidade que eu preciso agarrar. Se ele não tivesse feito a parte dele, até hoje, ele seria a mesma pessoa. Até hoje, ele estaria na mesma condição. E esse, inclusive, é uma pessoa que teve parentes que foram para outros países, que não, vim para cá, gente que foi para a Europa, porque aqui é assim, tal. Não, onde eu estou, Deus tem que me abençoar. Porque ele está bebendo do Espírito, da palavra. Eu tenho falado isso para pessoas, não é momento da gente estar olhando para fora, olhe para aquilo que Deus tem falado, colocado na sua vida, que Deus tem colocado no seu coração, que Deus está entregando nas suas mãos. Um versículo que mexeu muito comigo depois da palavra do jubileu, é esse aqui, Salmo 31:15. Esse é um versículo que onde eu gosto de ter marcas na minha vida, esse versículo hoje ele está marcado. Eu vou ler na tradução Almeida, que é a antiga, que é a que eu gosto.
os meus tempos estão nas tuas mãos. Quer dizer, se eu coloco na mão de Deus, o que Deus sinalizar para mim, eu vou fazer. Deus não dá um entendimento para uma pessoa para ela acumular entendimento. Vamos lembrar de uma coisa. Nada que Deus dá para nós é só para acumular e estourar. O acúmulo tem propósito. Ele precisa chegar, ele precisa fluir. É como aquele rio que flui, que era um dos 4 rios lá do começo. Ele flui, ele precisa fluir. Se a sua vida não fluiu até aqui, você precisa aceitar isso. Deus quer que a minha vida flua. O que quer dizer? Deus quer que algumas coisas cheguem até mim, entrem em mim, aconteçam em mim e aconteçam por meio de mim na vida das pessoas que estão ao meu redor. Se você for abençoado, você tiver saúde, você tem mais disposição, você tem mais condição, você tem mais energia, você consegue fazer mais coisas, fazer literalmente, andar, sentar, levantar, fazer alguma coisa, ajudar, cuidar, criar, trabalhar, fazer, se mover, se locomover. Deus tem mandado toda semana alguma palavra de cura. Toda semana, pode ver. Não fica uma semana que a gente não tem uma palavra de cura. De que cura Deus está falando? Das 2 curas. A cura de dentro, a cura da alma e a cura do corpo. Não cabe aqui. Se alguém ainda não teve essa consciência de que Deus quer você bem, você precisa agora. Opa, Deus me quer bem. Diga, Deus me quer bem. Você acredita nisso? Hã? Deus me quer bem. Não há honra para Deus em você não estar bem. Então, cada vez que você perceber alguma coisa, porque às vezes a gente tem uma sensação, a gente vive um problema físico, ou mesmo um problema de dor da alma, e a gente tenta alguma coisa, né? A gente quer, a gente faz uma oração que seja, Senhor, me cura, Senhor, olha para mim, Senhor, passa com teu sangue, Senhor, eu não aceito. De repente não acontece, tem gente que já, porque é o hábito da pessoa, aceitar. Então ela começa, a mente dela já, até como um dispositivo de proteção, e ela acha talvez que é bom, começa a trabalhar para se adaptar àquilo. É igual quando a gente manca. Por que a gente manca? Quando você manca por um tempo aí, por que você manca? Para as pessoas terem pena de você ou não? Hã? Quem já mancou aqui por algum motivo? Levanta a mão. Para não acontecer mais o negócio da morte aqui, né, gente? Quem viu sabe, né? Então, você que já mancou, por que você mancou? Você queria que alguém te desse uma esmola? Hã? Não. Por que você mancou? Porque por causa da dor, né, se essa perna aqui está doendo, o joelho, machuquei alguma coisa, se eu pisar normal, a dor ela vai ser muito grande. Então, o que você vai fazer? Vai demorar menos tempo naquele passo, né? Assim, ó, né? Eu apoio nesse, para esse aqui doer menos. É uma adaptação. Então, a gente se adapta. Quando você está com dor de um lado, você evita pegar peso, você vai para o outro. Aí, daqui a pouco, você tem dor do outro também, porque você só está forçando ele. Não é assim? Quando você tem um problema na boca, uma afta, você mastiga só com um lado, e assim vai. Então, tem coisas que as pessoas estão se adaptando e não é para se adaptarem. Eu estou com um problema, eu vou me acostumar com ele. Não, eu vou passar a declarar que Deus me quer bem. Porque acima de acreditar que eu devo me adaptar porque a vida é assim, não, eu preciso acreditar na verdade que é absoluta. Deus me quer bem, Ele veio para que eu tenha vida com abundância. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. O castigo que me traz paz estava sobre Ele. Então, quantas pessoas que podiam terminar, talvez por causa dessa frase,
Terminar o ano, não, isso aqui está assim mesmo, isso aqui já é assim, não, porque eu já tive não sei quantos exames, não, porque na minha família todo mundo tem isso, como se porque na minha família todo mundo tem, é uma sina que eu tenho que ter também. Não. Quando eu digo que os meus tempos estão nas mãos de Deus, eu estou dizendo que Ele está conduzindo a minha vida. Isso não pode ser uma frase, isso não pode ser apenas um versículo, isso tem que ser verdade na minha vida. Eu não posso pegar e dizer, peraí, o que Deus tem comigo? Deus tem falado. Quando vem uma palavra na igreja que eu estou, eu não posso pensar que essa palavra é para todo mundo, menos para quem? Não tem gente que acredita? Não, pode ser para o fulano, pode ser para a dona fulana essa palavra, pode ser para o seu fulano, pode ser para aquela pessoa ali que eu vi pedindo, falou, até na hora do culto ela teve uma maneira de receber e ela falou isso. Não, mas não é para mim, é o contrário. Às vezes eu uso essa expressão. Quando você está no culto com relação à palavra, esse é um momento que é a hora de você ser egoísta e não é pecado não. Eu vim. Eu estou aqui ouvindo. Eu estou aqui recebendo a palavra, a mensagem. Então essa palavra é para mim. Agora não adianta eu pensar em A, B, C, D, que se a fulana estivesse aqui, não, eu estou aqui, então eu vou receber, Senhor. Eu recebo. Porque quantas pessoas já receberam, já ouviram, já estiveram no momento, mas não pegaram, não creram, não tomaram posse e não fizeram uso daquilo. Nós estamos numa sequência de palavras que a gente não pode agora sair desse movimento espiritual que Deus está trabalhando para nós vivermos. E para mim um momento, a palavra assim, de ordem é jubileu. Tem coisas que algumas pessoas precisam se situarem, de forma temporal, de forma espiritual, de forma emocional e até de forma material. Há alguns dias, pouco mais de um mês, Deus, Ele deixou claro que eu saí de um tempo e eu entrei em outro. Então, eu querer continuar no mesmo tempo é opção. Sempre é opção. Mas não é mais a única que eu tenho. Está entendendo? Eu posso falar, não, eu quero continuar lá. Eu quero viver como se eu estivesse lá em final de setembro. Aquele peso, aquela tensão, aquela pilha sobre mim, aquela pressão, aqueles mesmos problemas, aquela dor, aquela vergonha na minha vida. O Senhor falou assim, eu estou zerando. Uma palavra que o ano inteiro o Senhor falou, voltou, falou, voltou, falou, voltou. E essa para mim é uma palavra muito forte para esse propósito da mudança. Deus tem socorro, Deus tem paz, Deus tem cuidado, Deus tem fartura, Deus tem prosperidade, Deus tem cura, Deus tem proteção. Mas como José disse para Jacó, vinde a quem? Vinde a mim, vinde a José, né? Então aí é onde eu digo para você, você está vendo uma oportunidade? Se mova. Para mim vai ser difícil. Que bom que você conhece que é difícil, porque se você tem esse conhecimento, essa percepção, você sabe que quanto mais a gente paga para Deus um preço, maior será a nossa recompensa. Tal como disse Davi, não oferecerei ao Senhor o meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Deus sabe que é difícil para você. Se até nós aqui conseguimos perceber, conseguimos ver, e às vezes, por saber, ter algum conhecimento da vida da pessoa, nós podemos detectar quem teve que pagar um preço maior, quem veio de mais longe, quem chegou mais cansado. Isso eu falo visualmente, é perceptível às vezes. Do conhecimento de causa da vida que a gente tem da pessoa, a gente sabe
Imagina Deus que conhece os detalhes. Se a Bíblia diz que Deus sabe até quantos cabelos você tem na cabeça, Deus sabe o que você teve que viver, passar, o caminho que você teve que cruzar, o que você teve que superar, de onde você teve que tirar o tempo, o dinheiro, o que você teve que criar para poder estar ali. Ah, mas Deus vai facilitar para mim. Não creio nisso, eu creio na graça que Deus dá à pessoa para superar cada obstáculo e cada desafio. E essa mensagem é uma mensagem que você tem que ter muito perto de você. Ah, não, eu vou ficar aqui porque está confortável. Não, o conforto que eu quero é o conforto da vitória. É o conforto de ver Deus na minha vida. Para isso, você tem que se mover. Vinde a José. Outra palavra que o Senhor vem falando muito. Essa mudança de espírito que você não deve se surpreender acontecendo ela com você. De você estar vivendo uma vida, você estar conduzindo a sua vida, as suas coisas de um jeito, e de repente você tem aquele, sabe aquele dia que parece que algo acontece com você? Algo muito diferente, algo drástico. De que palavra que eu estou falando? Quem lembra? Saul te lembra alguma coisa? Saul não tinha uma vida, uma conduta, estava lá lidando com bois. O que aconteceu com ele que ele mudou? O Espírito do Senhor veio sobre ele, então ele ficou... Com o que ele ficou furioso? Com o que era inaceitável. Eu comecei falando disso. Deus não dá consciência a uma pessoa de que a vida dela está podre, está estragada, está muito aquém do que deveria estar, está fora da palavra, e Ele não dá isso a ela sem dar a ela o Espírito para ela sair disso. Está entendendo? O Deus que dá consciência é o Deus que dá o Espírito para que você saia, para que você haja. E foi incrível. Os homens de Jabes tinham convocado os israelitas, ninguém apareceu. Eles já estavam se preparando emocionalmente, tanto que a reação que cada um tinha quando ficava sabendo era de chorar. A Bíblia diz que choraram alto. Porque eles ouviam falar, não, a gente vai perder o olho. A melhor da melhor condição que a gente pode viver aqui é perder um olho. O Saul ouve aquilo, o Espírito toma ele fica furioso com aquela situação, aí ele pega algo dele ali, ele agora não está olhando para quanto custa, se eu vou perder alguma coisa, ele vai lá, parte 2 bois dele e manda enviar para todo Israel e diz, vocês vão escolher agora com quem vocês vão ter problema, com os amonitas ou comigo. Imagina um homem sozinho para convencer 330 mil com alguns pedaços de boi. Não foi ele. Foi o Espírito que estava nele. Isso é uma das coisas mais fortes que a gente pode... Quando a gente entende isso, a gente percebe o quanto que Deus, Ele dá o combustível que a gente precisa para fazer o que deve ser feito. Porque um monte de gente chorando, sofrendo, padecendo, necessitando, para as mesmas pessoas tiveram resultados completamente diferentes. Qual foi a diferença? O Espírito. O que significa que eu já vi coisas, já fiz coisas, passei por coisas de uma forma. E vou viver, vou passar, vou fazer, vou realizar coisas e vou ter outro resultado, porque agora não vai ser eu, não vai ser na minha força, não vai ser na minha capacidade, não vai ser na minha experiência, mas vai ser porque eu cria, então o Espírito, porque eu crio, eu acreditei, então o Espírito pode usar na minha vida. Que as palavras que eu vou dizer pelo Espírito vão ter o poder de convencer que eu não tive até hoje. Sabe aquela coisa que você já fez, trabalhou, lutou, tentou vender algo para a mesma pessoa em outro tempo, e o Senhor está dizendo assim para você, vai lá, vai de novo,
A gente costuma receber assim, né? Tenta de novo. É ou não é verdade? Tenta de novo. E se você ainda não estiver no Espírito, você vai falar, não, já sei, já não deu certo. Não, já vi que não deu. Não, tal pessoa falou tal coisa. Para você, ela pode ter falado. E se for você na carne de novo, aí eu vou te dar um bom conselho. Na carne, não vai não. Ouviu ou não? Na carne, da mesma forma, cheio de si, eu sou o cara, eu sou bom, eu sou entendido, eu sou o melhor da área. Conselho, não vai. Mas no Espírito, você está vendo Deus nisso. A palavra está vindo e uma palavra, em sequência da outra, está te respondendo. Está te norteando. Está te confirmando. Talvez você não consiga fechar todas as peças que você precisa, mas o Espírito que você precisa, que é o combustível, você tem. Você pode pensar, eu não sei como eu vou fazer, mas eu sei que eu devo. O que eu tenho que fazer? Eu devo dar o passo que eu posso. Eu devo dar o passo. Deus vai colocar chão embaixo. Eu dou o passo. Eu avanço. Eu vou. O Saul não sabia como que ele ia derrotar, mas ele usou o que ele tinha. Ele fez, o Espírito imbuiu ele, e ele não ficou ali parado, não chorou alto como os demais. E esse fim de ano, Deus não tem para nós, para a gente chorar. Tem para a gente lutar e vencer, em nome de Jesus. Então, assim, preguiça não cabe. Veja que a gente vai para um lado, vai para outro, e toda hora tem aqui, agir, mover, fazer, lutar, não cabe preguiça. Tanto que daqui a pouco, na oração forte que eu vou fazer, eu vou expulsar esse espírito de preguiça, que alguns até hoje são dominados por ele. E se você é uma pessoa, não vou te chamar aqui à frente, pedir para você subir no altar e falar assim, ó, eu tenho preguiça, gente, deixa eu confessar aqui, ó, para todo mundo, eu tenho preguiça, eu sou um preguiçoso. Não. Mas você precisa, se você identifica isso, às vezes, para uma área ou outra na sua vida, tem vários tipos de preguiça e a pior de todas elas não é a física. É a mental. É aquela que você vê que está chegando, vamos falar de forma acessível, está chegando um assunto novo, trazido por Deus, ele está dilatando a tua mente, você está dizendo, não, isso aqui eu não sei, não entendo, nunca fiz isso. Você nem se abre para crescer, para aprender. Vamos falar do Neemias. Que experiência Neemias tinha com construção? Qual? Como é que chama aquela rede social de trabalho? LinkedIn. No LinkedIn do Neemias hoje estaria engenheiro? Mestre de obras. Pedreiro. Servente, estaria? Ó o que a gente precisa se abrir. Chegou uma coisa para ele, que sem Deus, sem discernimento, sabe aquele tipo de coisa que é aquela bola que alguém te passa, você só pega de primeira e já toca. Opa, isso aqui não é para mim. Mas do jeito que chegou, foi algo parecido com o que aconteceu com Saul. E eu preciso falar disso, e dar o exemplo do Neemias, porque ele é muito parecido com o de Saul, porque eu estou vendo Deus trabalhar assim na vida de algumas pessoas, e as que eu estou vendo, e elas estão pegando o Espírito, elas estão tendo já resultados, e tem muitas outras para terem também. Coisas chegando até elas dessa forma. Como chegou para Saul a notícia do amonita Naás, e dos amonitas que estavam enfrentando, iriam tirar o olho direito de Jabes de Gileade. Aquilo de alguma forma daria para olhar para aquilo como algo bom? Não. Problema. O que a gente falou, isso aí é uma bucha, isso é uma bomba, isso é complicado, não quero lidar com isso não. Mas eu preciso parar e pensar, por que chegou até mim isso? Deixa eu ver se Deus não tem algo para mim, que eu até então estava fechado, que eu não tinha pedido discernimento,
que eu não estava olhando como uma oportunidade. Quando o irmão do Neemias falou para ele da situação de Jerusalém, dos que tinham restado cativos, ele disse que a princípio ele sentou, lamentou e chorou. Mas ele buscou a Deus. E começou a aparecer para ele. Ele começou a entender o motivo daquilo, a causa daquilo, de onde vinha aquilo. Aquilo não era dali, aquilo vinha de trás. E ele não entendeu e ficou parado. Ele começou a entender e ver como sair daquilo. Eu vou me arrepender. De onde vem isso, gente? De Deus. Esse é o favor para entender, para ver a saída. Esse é o favor para você ter uma inteligência para algo que talvez até então você estava ali bloqueado, estava limitado. E o Neemias continuou. Senhor, me ajuda, eu não aceito isso, mas eu não sei o que fazer. Senhor, por quê? Entendi, lá atrás o povo pecou, o povo falhou contra Deus, o povo não foi fiel, o povo quebrou a aliança. Então agora eu vou estabelecer a aliança. Eu peço perdão, eu me arrependo, eu vou me humilhar, eu vou voltar a ter obras espirituais. E ele teve lá antes de ir, ele teve quando ele estava na construção, e depois que ele restaurou a parte física, ele trabalhou para que toda a parte espiritual fosse restaurada e fosse mantida, para que aquilo tivesse permanência e manutenção. Então ele foi buscando e ele foi tendo a revelação. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar materiais aqui, eu vou pedir passagens para o rei, para que por todas as províncias que tem até Judá, eu tenha passagem, eu não tenha problema, não tenha impedimentos, que eu não tenha guerras com quem eu não preciso ter. Com quem que eu vou trabalhar? Com quem está lá. Mas quem está lá nunca fez nada. Mas agora eu vou orar, eu vou contar a história, eu vou contar o meu testemunho, e eu vou estar junto deles. Eu vou todos os dias lá lançar sobre eles o Espírito, não é o que ele fazia? Todo dia eles oravam. Todos os dias ele estava lá encorajando. Tinha dia que ele falava, você não vai fazer por você, cara, faz pela tua mulher e pelos teus filhos. O cara que não estava aguentando levantava, estava ali, pensava na filha dele, que poderia ser mais uma geração daquele povo humilhado, envergonhado. Não, vou trabalhar mais, vou fazer mais, vou superar aqui meus limites. Ele foi fazendo. Como Saul, numa convocação 330 mil. Agora, eu posso ser o Saul de hoje, eu posso ser o Neemias de hoje, você pode ser o Saul, o Neemias de hoje, e você só precisa crer para isso, coisas que estão chegando até você, que a princípio você pode não saber. Por que eu estou sabendo disso? Por que isso aqui chegou a mim? Coisas que você não via, agora está vendo, agora isso aqui está desse jeito. Antes eu não via isso dessa forma, com esse peso, agora eu estou vendo. Eu não estou vendo para sofrer, eu não estou vendo para lamentar, eu estou vendo para agir. Eu estou vendo para buscar. Eu estou vendo para eu ser esse instrumento de Deus, para dar a Deus condições e Ele me usar para essa mudança. Ele me usar para essa cura, Ele me usar para essa libertação, Ele me usar para essa virada de sorte, essa mudança, alguém, ou eu mesmo, minha casa, sair de um cativeiro para a liberdade, para a nossa condição ser mudada, de uma condição baixa para uma condição alta. Como só que eu estou mostrando para você duas situações. Mas eu preciso ser peça ativa dessa mudança. Eu estar atento a cada direção. Não são as que Deus vai dar, não, aquele já está dando. Cada palavra, cada espírito que o Senhor está lançando, para que eu beba desse espírito, e para que cheio dele, eu tenha a atitude que Deus vai se agradar, para Ele poder me usar, para Ele poder agir pela minha vida, para Ele poder me dar vitória, para Ele poder abençoar aquilo onde Ele me plantou, o lugar onde Ele me plantou, aquilo que Ele confiou nas minhas mãos, para aquilo que chegou para mim como um problema, uma situação absurda, inconformável, inaceitável, para que eu seja essa peça, e não por vaidade, eu quero ser esse instrumento. Não, Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui. Se passou 120 anos e ninguém se levantou, e eu estou entendendo que ninguém entendeu, eu estou vendo que ninguém viu, eu estou ouvindo uma palavra e crendo como ninguém creu, eis-me aqui.
me envia, me usa, que a minha própria vida seja mudada por obras, atitudes de fé que eu venha a ter, que o Senhor se agrade, que o Senhor me honre, que o Senhor me abençoe. É para isso que Deus está levantando pessoas. Então, creia nisso. E todo o embaraço que estão de perto, ou às vezes alguns nem de perto, já faz parte da sua vida. Esse é um tempo de nós mudarmos hábitos. Eu não falo daqueles só que você pode dizer, não, agora eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer exercício, eu vou comer bem. Não, tem hábitos que a gente precisa adquirir, outros que a gente precisa soltar. Tem coisa que não está funcionando na minha vida. Algumas palavras que eu estou falando que elas não estão repercutindo. Algumas obras que eu tenho que elas não estão sendo aproveitadas. Não tem aquela história, para de jogar pérolas aos porcos. Coloca a sua força onde Deus já tem falado que Ele vai te confirmar, que Ele vai te dar retorno, que Ele vai te abençoar. Tem tempo que você está perdendo. Não perca tempo. Venha remir o tempo, quer dizer, eu vou aproveitar o tempo, eu vou comprar tempo na minha vida. Tem coisa que eu não estou dando tempo, eu não estou cuidando, eu não estou colocando da minha mão, eu não estou agindo da maneira que eu devo agir, que eu posso agir. Eu vou colocar força nisso, a começar pelo espiritual. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, eu quero que agora, com os olhos fechados, para nós remirmos o tempo. Tem coisa que você pode perceber, detectar. Isso aqui é falta de sabedoria minha. Quer dizer, eu estou fazendo, não tem um diabo, não tem um demônio fazendo isso. Sou eu que estou fazendo. Estou dormindo até mais tarde. Estou ficando um tempão assistindo um filme todo dia, que agora eu assinei uns serviços de streaming, então, já que agora eu estou pagando tanto por mês, eu tenho que assistir pelo menos um filme, uma série, eu aproveito todo o lançamento que tem, porque também eu já fico ligado, eu leio o site que fala disso, então eles falam que vai ter um lançamento, eu já estou ali esperando para assistir, para me atualizar. E o investimento no que é bom? Você já ouviu quantas vezes? Vai lá, aplica o seu tempo na leitura da Bíblia. Passa um tempo com a sua família. Às vezes está ali ouvindo uma pessoa. Tem dias que você não tem o que falar. Tem dias que você não tem o que falar. Mas às vezes você está ali com a pessoa, só de você estar ali sentado. Sabe aquele que você fala de vez em quando, a cada 4 minutos que uma pessoa está falando com você, que você só está mostrando ali, estou acordado, estou te ouvindo, aquilo já ajuda. É uma atenção. Se eu estou falando de uma coisa extremamente básica, mas sem contar aqueles que o tempo está sendo perdido e poderia estar sendo investido na igreja, num culto. Você poderia estar ali, eu não consigo, é muito longe, eu não tenho condições. Então vai lá assistir o culto ao vivo. Para tudo, tira tudo que tem ao teu redor lá e coloca. Eu vou ouvir, vou crer, vou repetir cada palavra que for dita. Na hora da oração vou parar tudo, vou levantar, vou fechar o olho, vou respeitar esse momento. Tem coisa, eu só estou te dando essa direção porque tem coisa que você percebe agora que é você. Você precisa organizar. Mas tem coisa agora que, tirando essa parte, você vai perceber, tem um mal, tem uma opressão na minha vida. Eu te digo como, você começa a fazer uma coisa, você percebe uma resistência. Tem gente que determinadas coisas que vai fazer, o mal atua, a começar pela igreja na hora da oração, com sono. Literalmente, sono. Você vai assistir um culto, você tem sono. Você vai ler um livro, você tem sono. Se for um livro bom, né? Se for estudar, por exemplo, um assunto que vai agregar a sua vida, se for ler a Bíblia, dá sono, uma opressão.
Isso é uma opressão. O que eu faço? É contra isso que nós vamos orar. Você que é aquela pessoa que a tua vida foi marcada pela preguiça. Você sabe o que fazer. Mas chega na hora de fazer, você não faz. Você acredita que aquilo vai se resolver, vai se consertar, vai mudar sozinho. Você oportunamente fica esperando por alguém fazer no teu lugar, te dar, te cobrir, resolver para você, consertar para você, sabe, intervir ali. E parece que tem uma limitação, um aprisionamento na sua vida, que alguns chega a ser físico. Eu já ouvi de gente falando, sabe, tinha coisa que eu ia fazer, como se até tal movimento eu conseguisse, depois de tal movimento eu sentia mesmo uma resistência, uma barreira. Vamos orar contra isso. Se é um espírito, que ele já está aí, ele já atua na sua vida, para aquilo que vai proporcionar crescimento a você, aquilo que vai promover a sua vida, ele sempre está aí atuando, ele sempre está colocando limites. Você vai ter rompimentos hoje, em nome de Jesus. E o que é demônio vai cair por terra, porque a Bíblia diz, e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso não é meu, isso é bíblico, isso é palavra de Deus, então tem que acontecer porque é o mundo espiritual acatando as leis do mundo espiritual. Você que é aquela pessoa que a resistência é física. Toda vez que começa um propósito espiritual, você fica doente. Você tem um problema, você bate teu pé, você machuca, corta um dedo, a mão, você tem um problema na boca, você passa a ter dor de cabeça, é um problema estomacal, digestivo, intestinal, é um problema de pele, eu não sei. Você já percebeu que toda vez que você tem uma rampa espiritual para subir, você tem algo físico que te limita. Limita teu movimento, limita tua condição de saúde, que se você não come, você não tem energia. Então assim, eu já vou pedir a algumas pessoas que assim, tem uma dificuldade com a palavra equilíbrio. Tem gente que nunca faz um jejum. Aí começa um propósito como esse, vai fazer um jejum de 72 horas, a nada, ininterrupto, e assim, não porque eu preciso, porque com jejum é oração, concordo com você. Mas vai no equilíbrio, não tentarás ao Senhor o teu Deus. Você não se preparou para isso, nem espiritualmente, nem fisicamente. Você pega a época mais quente do ano, de repente que você também vai andar mais, você tem mais coisas para fazer, você vai gastar mais energia. Ah, mas o favor do Senhor, Deus já está enviando favor agora por essas palavras, para te preparar. Então tem um equilíbrio, que Deus vai te preparando. Daqui a pouco, no andar do propósito, você já está aí, você está clamando, você está orando, você já venceu algumas batalhas, aí você faz um jejum mais longo, mais extenso, mais desafiador, mas vamos começar, começa primeiro. O propósito é igual a corrida, você tem que fazer planejamentos. O começo você vai disparar, mas você não vai colocar toda a tua força, você vai colocar a força necessária para o começo. O meio é aquela fase da resistência. Que é aquela fase que você vê uma coisa que parece que o tempo não está passando. É mais do mesmo. Aí parece que demora. Você tem que ter resistência. Você tem que estar preparado para isso. E o final é aquela força que faltava, que você preservou, que você coloca tudo para ganhar a corrida. Então vamos já
ter essa humildade, alguns, né? Porque tem gente que já sabe, já vem fazendo assim, mas tem gente que quer começar a colocar tudo agora, o que nunca fez. Tem coisa que você vai romper, você vai fazer o que nunca fez. Vai se comprometer, mas dentro do que você tem. Então, você que é atacado em determinadas áreas, é teu casamento. Toda vez que você fez um propósito, começa a ter discussão dentro da sua casa, seu casamento, seu cônjuge. Você começa a ter um problema. Você é atacado numa determinada área. Ou problema comportamental, ou problema íntimo. Aí é um que fica carente, é outro que fica desgostoso. Tem gente que as finanças, ele tem aquela tentação. Aparentemente ele vê algo que tinha tudo para fluir, para sair, de repente para. Por que para se Deus sabe que eu preciso? Deus quer ver a resposta que você vai dar. Deus responde fé. Se você vai crer nele, olhar para ele, esperar dele, ou se você vai desanimar quando vê uma circunstância apontando para algo pior, mais difícil. Se você se ater a prazos, até tal dia as coisas funcionam, depois de tal dia acabou tudo, parou tudo, não tem mais jeito. Não foi o calendário que criou Deus. E nem Deus que criou o calendário. Deus criou o homem criou um monte de coisa, Deus criou o tempo, e depois o homem organizou o calendário. Para de limitar Deus a um calendário. A quantidade de segundos que tem um minuto, a quantidade de minutos que tem uma hora, a quantidade de horas que tem um dia, e a quantidade de dias que tem um mês. Crê em Deus. Deus não está preso a um quadradinho. É o que a gente prega, é o slogan do propósito da mudança. Deus pode operar até em fração de segundo. Eu abri o leque para que você identifique o que é humano e venha distinguir o que é espiritual. E o que é espiritual agora nós vamos atacar. De repente você começa a oração agora, já te dá uma pontada aqui, já te dá uma dor na cabeça, você já vai expulsar isso agora. Na minha vida não, no meu corpo não. Sobre mim não, é como eu falei. O Senhor me quer bem, eu vou ficar bem, eu vou sair desse culto bem, eu vou ficar bem esse mês. Eu vou estar bem, eu vou estar em condições, eu vou viver o que Deus tem para mim. E o que está sendo um impedimento, o espírito que se levantou contra a minha vida para me impedir, vai sair agora em nome de Jesus. Você vai expulsar esse mal comigo. Não sou eu quem vou expulsar, você vai expulsar comigo. Porque tem coisas que você vai ser específico. E quando você der a ordem, quando você falar em nome de Jesus, esse mal vai sair. Eu creio nisso. Tem gente que veio aqui já num ato profético para se preparar para o propósito. E nesse ato profético já vai ter libertações, vai ver o alívio, vai receber cura, vai já sair de situações em que estava preso espiritualmente, para entrar já num outro nível, nesse campo espiritual, nesse propósito, em nome de Jesus. Senhor, passa com teu sangue agora, eu peço sobre cada um, a começar por mim, do alto da cabeça até a planta dos pés, sobre cada pessoa, Senhor, que está aqui, na tua casa, cada pessoa que está agora, meu Pai, nesse mesmo espírito, nessa mesma reverência, onde estiver nos acompanhando, passa com teu sangue agora, Senhor, porque eu consagro cada pessoa aqui para a libertação. Eu declaro, meu Deus, que o teu agir, que o mover do teu espírito sobre cada um seja de cura e de libertação. Eu quero no corpo, eu quero, meu Deus, no espírito, eu quero em áreas da vida, libertação acontecendo,
prisões caindo, correntes, meu Deus, sendo quebradas, despedaçadas, dores e limitações físicas sendo curadas, enfermidades que tinham causa, origem, diagnóstico, que tinham, meu Pai, confirmação, eu declaro sendo curadas, e eu ordeno agora que todo demônio, que toda casta de demônios, que toda falange do inferno, que toda legião de demônios que atua para atrasar, esse demônio que vem atrasando, e não atrasou minutos, não atrasou dias, não atrasou meses, mas como nós ouvimos na passagem da mulher encurvada, no caso dela 18 longos anos, mas quantos aqui que estão há anos passando a mesma coisa, sofrendo com a mesma dor, limitados com a mesma enfermidade? Eu te ordeno agora, espírito de enfermidade, espírito da doença, espírito da inflamação, da infecção, o nome que a ciência, que a medicina trata esse problema, seja câncer, seja caroço, mioma, seja qual for o nome dado a essa enfermidade, essa doença, eu ordeno agora que esse espírito de dor, esse espírito de enfermidade que atua na mente, na cabeça, que atua no corpo, que atua em determinado órgão, nessa parte do corpo dessa pessoa, seja queimado agora pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder agora, e queima cada parte onde essa pessoa está apontando agora, está dizendo: eu vou sair bem, eu vou ficar bem, porque o Senhor me quer bem, e eu declaro que esse órgão, que essa parte do corpo dessa pessoa, que foi adoentado, inflamado, que foi acometido, que foi contagiado por essa dor, enfermidade, doença, eu rejeito agora, eu repreendo esse mal, esse espírito que vem agindo, roubando saúde, roubando energia, roubando vida. Eu ordeno agora que onde ele estiver alojado dentro desse corpo, desaloja agora, e junto com cada espírito da preguiça, do desânimo, do atraso, da miséria material, financeira, essas discussões, os problemas familiares no casamento, na intimidade do casamento, o problema comportamental, esse espírito que inflama um contra o outro, distorce o que um fala para que o outro ouça outra coisa, e briguem, e se contendem, e venham se atracarem. Eu repreendo agora esse demônio, o demônio do desânimo, da preguiça, que eu ordeno, junto com cada dor, enfermidade, doença, opressão, trava, limitação. Eu te ordeno, demônio, pega o que é seu agora, da vida, do corpo, da mente, do coração dessa pessoa, em nome de Jesus, e sai, em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo mal em nome de Jesus. Senhor, repreenda agora esse mal em nome de Jesus. Senhor, repreenda esse mal agora, porque como diz a tua palavra, submetam-se pois a Deus, resistam ao diabo, e eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, que cada diabo, cada demônio, que fuja agora da vida dessa pessoa. Agora, demônio, foge da vida dessa pessoa, se afasta dela agora em nome de Jesus. Eu declaro que cada demônio estava encostado nessa pessoa, que venha se afastar dela agora, que venha soltá-la agora, que venha desprender dela agora, que venha deixar essa área da vida dela agora. Deixa agora esse corpo, deixa agora as finanças, deixa esse casamento, deixa agora esse comportamento, solta agora, demônio, se desprenda dela agora em nome de Jesus. E eu declaro agora, pela fé, libertação, Senhor. Liberta essa pessoa agora e honra a fé dela. Honra a fé dela, meu Deus, que veio buscar, clamar, pedir, declarar, meu Pai, se derramar diante do Senhor. Peçam e recebereis. E eu peço libertação aqui agora. Eu peço cura para o corpo.
Eu declaro que aquilo que pessoas iam colocar no propósito da mudança, recebam hoje no corpo já. E que possam, meu Deus, e venham colocar uma área a mais, por essa cura já acontecer agora. A cura na alma, a cura no corpo, essa libertação que essa pessoa buscava há muito tempo. Eu tomo posse dela agora em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, que o Senhor venha nos tomar com esse espírito de leveza. Aqui não tem gente pesada, Senhor, aqui só tem gente leve. Essa pessoa não vai pesar a vida dos outros, ela vai aliviar. Eu declaro que ela receba favor e unção agora, para que com a boca dela ela alivie, com palavras ela alivie, com pensamentos de solução, com pensamentos agora que ela oriente, conduza, lidere, canalize, aconselhe, que ela, meu Deus, alivie. Eu declaro que você seja um alívio de Deus, que você seja o sopro de Deus na vida das pessoas que estão no seu caminho, que você num lugar seja como Deus soprando, trazendo refrigério, para pessoas que estavam tensas, oprimidas, que a sua vida próximo delas seja um alívio de Deus, seja o sopro de Deus para elas, que a sua imagem, que os seus pensamentos, que as suas palavras, seja alívio para elas em nome de Jesus. Usa, meu Deus, cada um tem aqui. Nos abençoa, meu Pai, eu peço agora. Nos dê a condição, no tempo, no espírito, no corpo, na energia, nas finanças, na nossa família, no nosso entendimento, nos dê a condição para fazermos esse propósito. Se o Senhor diz, meu Pai, que nós preparamos o cavalo para o dia da batalha, a resposta, a vitória vem do Senhor. Estamos aqui nos preparando. Que o Senhor confirme esse plano, com vitória, com honra, com poder, com virtudes, com sabedoria, com unção, com favor, meu Deus, com muitas bênçãos em nome de Jesus. Eu declaro libertação na sua vida, eu declaro bênção. Eu declaro que essa é uma noite de cura, é uma noite de preparação, é uma noite de um planejamento sendo confirmado por Deus, com assertividade, com resultados positivos, com bênçãos, com liberações, com um favor e uma unção que nós não tivemos, mas vamos ter para o propósito certo, vamos atingir o propósito, vamos ver a glória de Deus e vamos fazer as pessoas verem a glória de Deus em nome de Jesus. Eu tomo posse, meu Deus, de familiares sendo salvos, por conta da fé que essa pessoa está praticando, que a oração que ela tomou posse aqui, que o marido lá, que a esposa lá, que o filho lá, que a filha lá, que o neto lá, que o avô lá, que o sobrinho lá, esteja vivendo, meu Deus, onde estiver, como aquele capitão de Cafarnaum que creu no Senhor. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe, porque não há regras e não há limites para o Senhor fazer. E eu declaro que o Senhor honre a cada um aqui, com libertação, com cura, com bênção e com confirmações daquilo que o Senhor nos imbui, nos prepara e nos capacita para vivermos, para fazermos e para vencermos, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.